Imagina a seguinte cena. Uma instituição organiza uma semana inteira dedicada a combater o racismo. Uhum. Aí, no evento principal, eles montam um painel de abertura. E quem tá lá para discursar? Uma mesa de maioria branca. Chega a ser irônico, né? Totalmente. E piora, tipo, o único palestrante homem monopoliza o microfone por 1h30, enquanto as mulheres na mesa têm uns 3 minutos cada para falar. Nossa. Pois é. Parece até um roteiro de esquete de humor ácido sobre hipocrisia corporativa. Mas, bom, foi exatamente isso que aconteceu na vida real. E é sobre isso o nosso mergulho profundo de hoje. Saudações a quem nos ouve. Isso aí, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos investigar a anatomia desse tipo de falha. Como uma instituição, cheia de boas intenções no papel, acaba oprimindo as exatas pessoas que diz querer emancipar. Ok, vamos destrinchar isso. Bom, a resposta para isso passa por entender como as engrenagens burocráticas funcionam na prática. Nós temos em mãos 3 documentos muito reveladores. Documentos primários, né? Exato. Escritos em 10 de abril de 2026 pelo Mauro Silva. Ele é jornalista e atuava como coordenador do Observatório da Saúde do Jabaquara. E ele estava lá dentro vendo tudo de perto. Sim, ele relata os acontecimentos da primeira semana antirracista da Universidade São Judas, que rolou no dia 9 de abril, e também traz um outro documento, o Boletim Especial da Semana da Saúde. E esses relatos, assim, eles obrigam a gente a olhar para 2 mecanismos bem específicos. O primeiro é o famoso tokenismo. Que é aquela representação meio de fachada, certo? Exatamente. O tokenismo não é só botar uma pessoa de um grupo minorizado num cartaz. É, na verdade, uma estratégia institucional de autodefesa, sabe? Ah, entendi. Tipo, a instituição cria uma vitrine de diversidade para evitar críticas, mas mantém o poder decisório intacto. Perfeito. E o segundo conceito, que é a espinha dorsal de como a saúde pública deveria funcionar no Brasil, é o controle social. E aqui não estamos falando de redes sociais, tá, gente? Para quem acompanha a gente, controle social no SUS é a participação direta da comunidade nas decisões. Isso. E pelo que os documentos descrevem, a organização desse evento, organizado pela Escola Municipal de Saúde Sudeste, tropeçou feio nesses 2 conceitos. E tropeçou antes mesmo de abrir as portas do auditório. O autor aponta que a coisa desandou logo na concepção. Sim, a comunicação prévia foi tipo um vazio total. Ninguém sabia o formato, não tinha programação detalhada. Pois é, as pessoas só descobriram que ia ser um seminário quando já estavam lá sentadas. E o mais bizarro para mim, não tinha nenhuma metodologia para o público participar. O que é fascinante aqui é a psicologia por trás dessa omissão. Como assim? O Mauro não trata isso como um mero esquecimento da equipe de marketing. Quando uma organização esconde o formato ou não define como o público vai falar, ela está revelando como enxerga esse público. Como receptáculos passivos. Exato. A ausência de metodologia é uma metodologia de controle por si só. Nossa, faz todo sentido. O silêncio já preparava o terreno para um evento de cima para baixo, sem interrupções. O oposto do que você espera de um espaço que deveria questionar estruturas de poder, né? Com certeza. E a prova visual dessa hierarquia estava logo no palco. A composição da mesa de abertura foi um choque. É aí que a contradição bate no teto. O relato mostra que a mesa tinha 5 cadeiras. E quem estava sentando nessas cadeiras? 3 mulheres brancas? Num evento antirracista. Sim. E completando a mesa, um homem negro e uma mulher negra. É como organizar uma conferência sobre os desafios da juventude e, sei lá, colocar apenas aposentados no palco para palestrar. Qual é a lógica disso? Nenhuma. O autor aponta isso com um erro crasso de subrepresentação, principalmente de mulheres negras. É o tokenismo gritando ali, né? Fica parecendo a vitrine de uma loja que tá completamente falida por dentro. Boa analogia. Você bota os manequins mais modernos lá na frente para provar para a rua que a loja é diversa. Mas quando alguém entra para comprar, descobre que o estoque está vazio. A diversidade sendo usada só como um escudo de relações públicas. Isso esvazia totalmente o conteúdo político do evento. E como essa contradição visual se traduziu na dinâmica de quem realmente teve o microfone? Porque imagino que o domínio da fala refletiu bem essa vitrine falsa. Os números trazidos nas fontes chegam a dar um certo constrangimento, sabe? É uma discrepância absurda. Muito. A gente está falando de uma divisão de tempo que escancara quem tem o poder ali.
Lembra que tinha as mulheres na mesa e só um homem, que era o palestrante principal, o Daniel? Sim, o Daniel. Sabe quanto tempo as mulheres tiveram para falar? O documento diz que não chegou a 3 minutos para cada uma. Menos de 3 minutos. E o Daniel, o palestrante principal? Mais de 1h30 de monólogo. Caramba! 1h30 contra 3 minutos. Fica difícil entender como ninguém na organização percebeu o absurdo da situação rolando ao vivo. Mas olha, aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque não é só uma questão de cronômetro, né? O silenciamento tem várias camadas e transbordou até para o material gráfico. Sim, a representação visual na divulgação do evento também foi problemática. Como que estava o cartaz? O cartaz oficial listava 10 personalidades negras históricas. Mas dessas 10, adivinha? Só 2 eram mulheres, né? Exato. O apagamento feminino estava impresso antes de tudo começar. E aí a gente chega num ponto que o Mauro detalha bastante. O episódio da apresentação cultural. Isso. E ilustra perfeitamente o conceito de folclorização. Eles convidaram o coral dos Roxinóis, Que tinha umas 30 pessoas, certo? em torno de 30 integrantes, e, pasme, só tinha uma mulher negra no grupo inteiro. Num evento focado em combater o racismo estrutural? Uma só. E a dinâmica de palco dela é o que o autor define como exotização pura. Ela ficou quase o tempo todo escondida, lá no fundo do palco. Nossa, ela só veio pra frente numa hora bem específica, não foi? Sim, chamaram ela pra frente apenas pra cantar uma única música de matriz africana. E ela tava com aqueles trajes típicos, né? Isso mesmo. Assim que a música acabou, sabe o que aconteceu? Mandaram ela de volta pro fundo. Imediatamente de volta pra posição secundária. Caramba, ela virou tipo um adereço cenográfico. A inclusão dela ali foi totalmente condicional. É como se dissessem: vem cá dar autenticidade cultural para essa música, mas depois volta para a invisibilidade. Se conectarmos isso com um cenário maior... A leitura do jornalista é matadora. O evento foi desenhado para combater estruturas opressoras, mas operou com as mesmas ferramentas da opressão. Exato. Concentrou a voz na figura masculina por 90 minutos, reduziu as falas femininas a 3 minutinhos, apagou mulheres dos cartazes. E usou a cultura como um enfeite pontual. A presença negra foi tolerada, mas só enquanto fosse silenciosa ou performática. Isso mostra que o racismo e o machismo institucionais são tão entranhados que, se a tentativa de combate vier de cima para baixo, sem autocrítica... Acaba reforçando a própria opressão. E um ambiente com essa pressão toda, onde o discurso igualitário ruía na prática a cada minuto, estava fadado a explodir. Inevitavelmente. A teoria higienizada colidiu de frente com a realidade do auditório. E aí a gente chega no clímax do relato. O choque entre a instituição e o controle social. O próprio Mauro Silva estava lá no meio das 100 pessoas da plateia. E ele resolveu quebrar o protocolo, né? Sim, ele tomou a palavra no meio do seminário. E olha, os relatos mostram que não foi uma perguntinha inofensiva, foi uma intervenção crítica severa. O que ele falou exatamente? Ele apontou a discrepância do tempo de fala, criticou o formato engessado e jogou luz sobre uma contradição prática gigantesca na região. Sobre os centros de referência, certo? Exato. Enquanto o evento celebrava conquistas no papel, ele denunciou que o centro de referência da mulher e do negro não funcionavam adequadamente na prática. Nossa, imagina o climão no palco. Foi imediato. O palestrante classificou a fala do Mauro como desrespeitosa. Sério? Desrespeitosa? E ainda teve uma sugestão bem direta para ele, né? Sim, falaram que se ele não estava satisfeito, ele deveria se retirar do auditório. Mas peraí, vou fazer o papel de advogado do diabo agora, tá? Manda. Pensando friamente, a organização de um evento com horário marcado não tem o direito de manter o cronograma? Tipo, se alguém da plateia interrompe, por mais válida que seja a crítica, o mediador não tem que retomar o controle? Entendo seu ponto. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o que é espaço público no Brasil. Como assim? Se fosse uma palestra corporativa sobre vendas num hotel de luxo, o cronograma seria a prioridade. Mas o documento muda a lente da situação. Ah, porque era uma escola municipal de saúde. Exatamente. Era um espaço promovido pelo SUS sobre direitos humanos. E no SUS, o controle social não é um favorzinho que o gestor faz. É um pilar, né? Tá na lei. Sim. A comunidade tem o direito e o dever de fiscalizar e questionar as diretrizes em tempo real. Então, a intervenção do Mauro não ofuscou o debate. Foi, na verdade, o próprio sistema funcionando como deveria. A leitura que a fonte faz é exatamente essa. A tentativa de expulsar ele não foi para manter a ordem,
Foi uma confissão de fragilidade. A cultura vertical não suportou ser auditada, né? De jeito nenhum. Eles adoram falar sobre o povo, mas detestam falar com o povo. Quando pedem para o cidadão sair, estão dizendo que o cronograma importa mais do que a vivência das pessoas que usam o centro de referência. A instituição preferiu o conforto da sala do que o atrito para o avanço social. E o Mauro aceitou sair. Não, ele se recusou. Afirmou que o espaço era público e que só sairia se fosse expulso à força. Para garantir o registro público e a transparência. Exatamente. Essa tentativa de calar a base leva a gente diretamente para quem o Mauro estava tentando defender ali, o pessoal da linha de frente. É, o SUS real contra o SUS de palco. O SUS do território. E é aqui que entra o segundo documento que a gente analisou para esse mergulho profundo. O Boletim Especial da Semana da Saúde 2026. Que foi distribuído na mesma época. E nossa, é um contraste brutal com o evento universitário. Totalmente. Em vez de monólogos, o boletim foca na mobilização concreta. Tem o convite para a segunda caminhada contra o feminicídio. Isso, com concentração no metrô Conceição no dia 12 de abril. E o mais impactante desse boletim é quem são as verdadeiras protagonistas. O oposto do que rolou no palco, né? Sim, o boletim exalta as ACS, as Agentes Comunitárias de Saúde. É impossível ler sem sentir o peso da responsabilidade que essas mulheres carregam. Elas são a capilaridade do Estado. Os documentos detalham 4 papéis fundamentais delas. A proximidade com as famílias. Isso. Elas entram nas casas, sentam nas cozinhas. O segundo ponto é o conhecimento real das dores. Elas veem de perto o adoecimento e muitas vezes identificam os sinais silenciosos da violência doméstica contra as mulheres. Exato. O terceiro e quarto pontos são o acolhimento, o encaminhamento e a ponte vital com a rede de proteção à mulher. É um trabalho suado, de bater de porta em porta. É lidar com a vida como ela é. Comparar isso com um palestrante preocupado com o seu tempo de fala é perturbador. E tem também algumas homenagens no documento que ancoram bem essa visão baseada no afeto, né? Assim, o hino ao SUS, por exemplo, uma música composta pelo próprio Mauro no dia 3 de abril. Os versos ressaltam como o cuidado floresce no território. E território na saúde pública é a rua, o bairro, longe dos gabinetes com ar-condicionado. Eles também citam o pessoal de UTI, da enfermagem e o Dr. Colette, do Hospital Saboia, certo? O Dr. Francisco de Sales Colette e Silva. Ele é destacado como um exemplo do oposto daquele seminário. Ah, uma gestão democrática. Isso, alguém que respeita os conselhos de saúde e ouve ativamente os pacientes. Então, o que tudo isso significa, né? Por que é tão crucial para quem está acompanhando a gente contrastar o evento da universidade com o trabalho dessas agentes comunitárias? Olha, o documento aponta que políticas públicas e semanas antirracistas não podem existir num vácuo retórico. O papel aceita tudo, mas a prática cobra. Exatamente. A balança é clara. De um lado, um evento de palco fechado à crítica, do outro, a realidade crua das ACS que conhecem o sofrimento diário da população. O SUS é construído no chão de fábrica, né? Sim, no território. E ignorar essas vozes femininas e trabalhadoras é perpetuar exatamente as desigualdades que a cartilha diz que quer combater. A teoria descolada da praxis vira só manutenção do status quo. Nossa, perfeito! Para recapitular o arco de hoje, para quem nos ouve, a gente começou num seminário cheio de falhas de planejamento. Onde o público não tinha nem como participar. Isso. Vimos o discurso igualitário ruir com a mesa subrepresentada e falas monopolizadas por um homem. Sem falar no episódio do coral com a exotização da única mulher negra do grupo. Sim. Aí acompanhamos o embate no auditório com o Mauro defendendo o controle social. E terminamos nas ruas, valorizando as agentes comunitárias e o SUS de território. É uma jornada que mostra como é fácil cair na armadilha do ativismo performático. E por que isso importa? Porque ter a intenção correta no papel não substitui a escuta ativa de quem vive o problema. Produzir cartaz bonito não é metodologia democrática. Se a instituição não aguenta ouvir a crítica da base, a equidade vira só teatro. E sabe, observando esse abismo entre quem segura o microfone e quem sofre as falhas do sistema, fica uma reflexão bem provocativa aqui no final. Manda. Pensa bem,
Se as nossas reuniões e eventos para resolver problemas sociais fossem repentinamente auditadas pelas pessoas que mais sofrem com esses problemas, será que o nosso palanque sobreviveria ao teste da realidade delas? Caramba! Até que ponto a gente está projetando soluções para o povo fechados numa sala de reunião sem incluir o povo na mesa de desenho? Uma baita reflexão para a gente digerir. E com essa provocação, a gente encerra a exploração dos documentos de hoje. Foi excelente. Fica um incentivo para quem nos escuta a continuar observando essas dinâmicas de poder ao redor. Quem está com o microfone e quem está no fundo do palco. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.